Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de utilização do Notion. Esse é um curso oferecido em parceria com o AIST Maringá, juntamente com a BTQ. E prazer, eu sou a Maria Clara, sou membro de RH do AIST Maringá. E eu vou mostrar para vocês hoje, nessa aula, como utilizar as fórmulas e como fazer as integrações dentro do Notion. Essa é uma aula um pouco mais avançada, mas vocês vão ver que é tudo muito simples, é básico fazer. Principalmente por agora o Notion ele ter atualizado, então essas integrações e as utilizações das fórmulas elas ficaram muito mais simples do que eram antes. Então aqui eu já deixei uma parte pronta da aula para mostrar para vocês, para a gente ser mais sucinto e mostrar realmente a parte da fórmula e também a parte do calendário. Nessa aba aqui do Notion, eu fiz a mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada. Eu fiz duas bases de dados, uma interligada à outra. Então, aqui em cima a gente tem a base de dados projetos e aqui embaixo a gente tem a base de dados tarefas. Na base de dados projetos, a gente tem os nomes dos dois projetos que eu coloquei aqui, que é uma iniciação científica, que é a operação de hidrogel, e também o projeto que a gente tem dentro do AIST, que é o Quimicar. Então, esses são os dois projetos que estão aqui nessa planilha. Na parte das tarefas, são as tarefas relacionadas a esses dois projetos. Então, eu fiz essa outra planilha, e nessa planilha a gente tem a parte do check, né, pra gente ver o que a gente já fez. Tem o nome das tarefas, o prazo dessas tarefas também, tá tudo aqui. E a gente tem a relação com a planilha projetos. Então, é a mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada, eu basicamente reformulei aqui, mas com coisas do meu dia a dia que eu tenho que fazer. E aqui, como você pode ver, a gente já tem, tanto na planilha de tarefas quanto na planilha de projetos, a parte da fórmula. Eu vou apagar ela para ensinar vocês a inserirem essa coluna de fórmula. Ela é basicamente aquilo que a gente já fez, mas eu vou apagar e mostrar para vocês certinho como que faz. Quando a gente vai adicionar as fórmulas, a gente vem aqui no mais na nossa planilha e vem aqui para baixo e a gente já tem, ó, tem relação e fórmula. Ela tá bem abaixo do que a gente aprendeu na aula passada. Então, quando a gente clica na fórmula, ela vai abrir essa caixinha de texto. Bom, as fórmulas, elas foram editadas, igual eu falei. A gente tinha a versão 1.0 do Notion, que era a utilização dessas fórmulas, que era uma coisa bem mais complexa. E o Notion, ele automatizou, ele atualizou para deixar um jeito mais simples da gente mexer nessas fórmulas. Então, você não precisa saber uma linguagem de programação muito avançada para utilizar essas fórmulas. Basicamente, a gente clica nela e a gente tem uma parte de um texto. Esse texto é onde a gente pode editar as nossas fórmulas e escrever elas mesmo. Aqui na barra lateral, a gente também vai ter todas as propriedades de dados que a gente pode incluir nessa nossa fórmula. Então, primeiro aqui a gente tem as propriedades, né? Aí depois a gente tem as incorporações, que é basicamente as constantes, né, que a gente não pode alterar. Depois a gente tem as funções, que são funções de data, funções de textos, de listas, enfim, aqui embaixo. E depois a gente tem as nossas variáveis. Então, essa função ela vai mostrar as variáveis que a gente está incluindo na nossa fórmula. Então, tem todas essas opções para a gente usar. Aqui eu vou ensinar vocês uma coisa que me ajuda muito no dia a dia e depois que eu aprendi a fazer isso, minhas planilhas ficaram muito mais automatizadas, eu não preciso ficar olhando por prazo, que é colocar se aquela tarefa ela tá atrasada, se ela tá dentro do prazo, enfim, a gente vai fazer uma fórmula para isso. E eu vou começar bem do comecinho mesmo com vocês, mostrando como que a gente pode colocar essa fórmula dentro dentro da versão 1.0 para mostrar essa diferença mesmo dessa atualização do Notion para vocês. Então, na versão 1.0, a gente tinha que realmente escrever tudo. A gente não tinha essa parte aqui com, tipo assim, todas as nossas propriedades, incorporações, o geral. A gente não tinha essa parte aqui embaixo. Então,
a gente realmente tinha que escrever. Então agora o Notion, além da gente não precisar ficar escrevendo tudo, a gente só pode clicar com o nosso mouse aqui na propriedade que a gente quer usar na nossa fórmula. Aqui do ladinho, ele aparece como essa propriedade ela tem que ser utilizada. Então mostra os jeitos que a gente pode utilizar essa propriedade. Que daí a gente também não fica muito perdido. Então, esqueci o jeito que utiliza essa propriedade dentro do Notion. Não tem problema, você não precisa ficar pesquisando mais. O Notion ele já te dá como que você deve utilizar essa propriedade dentro da sua fórmula. Então, a primeira fórmula que a gente vai fazer é tipo a base mesmo de como fazer esse negócio no prazo, enfim. Então, eu vou criar com vocês como seria no 1.0. Que é basicamente a gente escrever prop, que é a propriedade que a gente quer. E dentro desse prop, a gente abre um parênteses, coloca aspas e coloca prazo. E aí a gente fecha o parênteses. Seria assim o jeito que a gente utilizaria no Notion antes da atualização dele. Agora, a gente não precisa escrever esse prop, prazo, entre parênteses, enfim. A gente pode simplesmente vir aqui e clicar na propriedade, tá vendo? Tá escrito prazo, a gente só clica nela. Pronto. Então, ficou muito mais simples. A linguagem de programação, vocês vão ver que ela é muito mais simples do que ela seria sem essa atualização que o Notion fez. Bom, então agora vamos para o que interessa mesmo, que é fazer esse negócio, que as tarefas estão atrasadas ou se as tarefas não estão atrasadas. Bom, agora eu escrevi essa fórmula aqui e eu vou falar pra vocês o que essa fórmula tá fazendo. Então, a gente utilizou o prazo, o date between, que eu também já vou falar o que é, o now e o days. Basicamente, essa fórmula tá calculando a diferença dos dias de hoje com os dias do prazo. Então, se o número ele for positivo, é porque ainda é um prazo futuro. Se esse número ele for igual a 0, é porque o prazo é hoje. E se o número ele for negativo, é porque o prazo já passou. Então, se você sair da fórmula, você vai ver que as primeiras 3 tarefas, elas estão negativas. Porque esses prazos, elas estão atrasadas. Porque são prazos que já passaram. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente ver escrito em atraso ou no prazo. Realmente, para ficar mais fácil da nossa visualização. Então, eu vou dar uma arrumada de novo nessa fórmula e eu já volto aqui mostrando para vocês como ela ficou. Bom, agora eu utilizei algumas outras variáveis e criei também uma variável para ficar mais fácil da gente entender o que a gente está fazendo. Então, basicamente, a gente tem uma variável let, que ela está criando uma variável temporária que a gente está chamando de dias para entrega. E ela tá guardando o número de dias até o prazo. Então, ela tá igual à fórmula anterior. Por isso que a gente tem essa parte aqui que ela já tava na fórmula anterior. E, basicamente, depois ela tá verificando se dias para entrega é menor que 0 ou se ele já passou. O retorno dessa fórmula vai ser verdadeiro ou falso. Então, esse retorno de verdadeiro ou falso, basicamente, é colocado com esse checkzinho. Então, se você voltar na fórmula, você vai ter que os dias que já passaram, eles vão estar com esse check. E os dias que não passaram ainda, eles não vão estar com esse check. Então, ela está retornando desse jeito. Mas não é isso que a gente quer, então vou melhorar a fórmula de novo e eu já volto aqui para mostrar para vocês como ficou essa melhoria. A fórmula está realmente retornando aquilo que a gente queria, que é em atraso ou no prazo. Então, basicamente, o que a gente tem é esse dias para entrega que a gente deixou ainda na fórmula, que tá aqui na frente. Então, tá toda a parte que a gente já tinha na fórmula, ela ficou aqui. A diferença é que a gente tá utilizando um if. E esse if, se dias para entrega for menor que 0, ele vai retornar atrasado. Caso ao contrário, ele vai retornar dentro do prazo. Então, é isso que essa fórmula tá fazendo. E se você voltar lá na fórmula, você vai ver que vai aparecer atrasado, atrasado, atrasado e o resto tudo dentro do prazo. Só que se você ver, a gente está utilizando um negocinho aqui na frente, que é o check. E se você ver, eu já fiz essa tarefa, então não era para ela estar atrasada. Pra gente arrumar isso, eu vou arrumar na fórmula também um jeito de fazer, quando eu deixar o check, ela não aparecer em atraso.
Então eu vou arrumar a fórmula e também já volto para mostrar para vocês e explicar certinho como que eu fiz esse ajuste dentro da fórmula. Bom, aqui o que a gente tem é basicamente a mesma lógica de antes. A única coisa que a gente está fazendo de diferente é colocando essa parte do feito. Então, a gente está calculando o dias para entrega igualzinho, como você pode ver, a gente não alterou essa primeira parte da fórmula. O if também está igual. A única coisa que a gente adicionou é que se dias para entrega for menor que 0 e a tarefa ela não está marcada como feita, que é isso daqui que a gente colocou aqui, que é o e-comercial, a exclamação, que é a negação, né? E o feito, ele vai retornar o primeiro valor. Caso contrário, ele vai retornar o segundo valor. Então, a única coisa que a gente adicionou na outra na fórmula anterior é o e-comercial, o ponto de exclamação, que é a negação na linguagem de programação, e a parte do feito. Se você voltar, você vai ver que a única tarefa que ela não tá aparecendo em atraso é essa primeira, porque eu já tiquei ela. Se eu ticar essa daqui, ela vai aparecer no prazo também. Então, e essas daqui que eu também tiquei aqui embaixo aparecem dentro do prazo, mas elas não estão atrasadas. Então, se eu tirar o check, ela vai continuar dentro do prazo. É um jeito também da gente aparecer. Só que aparecer essa parte do no prazo ou atrasado. Só que não é isso. Isso daqui é o que eu quero. É realmente o que eu quero que mostre. Mas eu posso deixar ele colorido. Então, eu posso deixar ele do meu jeitinho, que é isso que a gente tá falando em todas as aulas. Então, basicamente, eu vou arrumar essa fórmula pra ficar o atrasado na letra vermelha e o no prazo na letra verde. Então, eu vou arrumar a fórmula para isso acontecer e vou voltar aqui e vou explicar o que eu fiz, o que eu adicionei nessa fórmula. Bom, então aqui eu arrumei a fórmula para vocês e basicamente o que eu adicionei foi a parte do style, que é uma formatação lógica que é para textos. Então, esse B que a gente tem aqui entre parênteses é para deixar a letra em negrito. E logo depois do B, a gente tem a cor que a gente quer que essa letra fique. Então, eu coloquei que o atrasado eu quero que fique em vermelho, por isso que eu coloquei red. E no prazo, eu coloquei em negrito também e coloquei green porque eu quero que ele fique em verde. Se você voltar na fórmula, ela tá exatamente aquilo que a gente queria no começo. Então, se você ver aqui, tá dentro do prazo e se eu tirar o check, ele vai ficar atrasado, vai ficar em vermelho. Então, é uma coisa que a gente consegue uma visualização muito boa dentro das nossas planilhas. A gente não precisa ficar olhando o prazo, ficar olhando o dia. É uma coisa que a planilha já faz automático e vai estar ali escrito pra você. É bem melhor visualmente, eu acho. Então, essa parte da fórmula do atrasado é isso que eu utilizo. E agora eu vou fazer uma partezinha para nossos projetos. Então, eu vou utilizar uma fórmula também para mostrar tipo, quantas tarefas elas já estão concluídas, né, no projeto e quantas tarefas não estão concluídas. Então, isso vai aparecer aqui também pra gente. Então, basicamente, a gente clica no maisinho, adiciona a parte da fórmula, clica na caixinha da fórmula e ela vai abrir essa parte de editar fórmula, que é de onde a gente estava no outro. Eu vou colocar a fórmula aqui e eu já volto também para explicar como que eu utilizei ela. Bom, então essa daqui é a nossa fórmula. Eu vou explicar pra vocês certinho como que eu tô utilizando ela. Então, basicamente, nessa fórmula aqui, eu já coloquei a fórmula pra vocês. A gente tá utilizando a propriedade tarefas, né? Que é o que a gente tá relacionando, que é a planilha lá de baixo. E a gente tá fazendo essa outra parte aqui, filter, essa parte aqui do meio da fórmula, a gente basicamente o filter é para filtrar quantos elementos existem nessa lista, que é lá embaixo naquela planilha. Esse outro aqui, a gente tá correspondendo o que representa a cada item dessa lista. E essa última parte aqui da fórmula, a gente está basicamente querendo manter as tarefas que contêm a propriedade feito marcada como verdadeiro. Então, era aquilo que a gente estava tentando fazer na de baixo, a gente colocou ela aqui para as que estão ticadas, elas já foram feitas, então, para ele entender isso.
E essa última parte aqui que a gente tem é basicamente contar quantos itens estão sobrando depois desse filtro. Então, ele vai mostrar quantas tarefas elas já foram feitas e marcadas. Se a gente voltar na nossa planilha, a gente tem que aqui do projeto da operação do hidrogel, a gente tem uma tarefa só feita. Se eu vim aqui para baixo e ticar outras tarefas, ele vai atualizar aqui em cima. Então, a gente tem agora duas tarefas feitas da operação de hidrogel, e do Quimicar a gente tem 3 tarefas feitas. Então, a gente também não precisa ficar contando. Isso, gente, ajuda muito no dia a dia. Tipo assim, a gente não precisa ficar contando manualmente. O Notion, ele já faz isso e automatiza pra gente realmente não precisar ficar gastando tempo no nosso dia fazendo coisas que a plataforma ela já está oferecendo pra gente. Então, basicamente, das fórmulas eram isso que eu ia mostrar. São as fórmulas que eu mais utilizo, assim, no meu dia a dia, em todas as minhas planilhas do Notion. Elas me ajudam muito. E agora a gente vai pra parte das incorporações das agendas. Então, a gente tem 3 tipos de modos de como incorporar a agenda do Google ou a agenda do Cloud, né? Como incorporar essas agendas dentro do Notion. Então, eu vou mostrar 3 tipos das incorporações que a gente tem, dessas integrações, né, entre uma plataforma e outra. E, basicamente, a primeira integração, a gente vai vir aqui no maisinho e a gente vai procurar uma parte aqui embaixo, aqui nas integrações. Então, a gente tem todos os tipos de integrações aqui, mas a gente vai clicar na primeira, que é literalmente integrar um link. Então, eu vou ensinar vocês como pegar esse link dentro do Google Agendas, um exemplo, e carregar ele aqui e colocar o link aqui. Então, aqui, basicamente, eu já abri minha agenda e eu vou clicar nas configurações. E quando eu entrar dentro das configurações da minha agenda, eu vou vir aqui para baixo e eu vou clicar na agenda que eu quero, né? Que é essa daqui. E aí eu vou lá para baixo e eu vou ter alguns links aqui embaixo. Basicamente, o primeiro link é para a gente integrar ou acessar a agenda num navegador da internet. E a outra é para a gente incorporar o link dentro de algum site, né? Que é o que a gente está querendo. Então, basicamente, eu vou copiar esse link e eu vou voltar aqui e colar esse link aqui. E clicar no link na parte de integrar. Aqui era basicamente para ele aparecer a minha agenda. Só que o meu computador ele não tá conseguindo fazer essa integração, não sei o porquê, mas basicamente nessa parte de integrar a gente consegue colocar a nossa agenda aqui e ela aparece aqui nesse quadrado. A dificuldade aqui é que a gente não consegue editar nada dentro dessa integração. A gente só consegue realmente visualizar. E no meu caso, no meu Notion, eu não tô conseguindo nem visualizar. Então, essa parte de integração, pra mim, ela não é tão válida assim. Por causa disso, que às vezes a minha, ela tá dando um delay. Então, eu não consigo nem mostrar pra vocês como ficaria. Mas eu não utilizo essa. Eu utilizo a parte do Notion Calendário que a gente já chega lá. Bom, então a gente tem as automações aqui que eram feitas antes de existir o Notion Calendário. Que basicamente essas automações ela era feita pelo Maker ou pelo Zipper. E eram integrações e automações muito complexas. E muitas pessoas acabavam não fazendo por causa dessa alta complexidade mesmo que exigia das pessoas para fazer essas automações. Então, o Notion, visto isso, ele criou o Notion Calendário, que é basicamente um mesmo aplicativo do Notion. Eu instalei, né, esse aplicativo, o Notion Calendário, no meu computador, e ele consegue integrar várias agendas em um lugar só. Então, eu vou abrir aqui meu Notion Calendário para vocês verem. Eu consegui baixar ele pela internet mesmo. E caso você não consiga baixar, é só pesquisar no Google mesmo, Notion Calendário. Mas vai abrir uma aba do Notion Calendário e aí você integra, você coloca a sua conta do Notion e
essa parte da integração eu vou ensinar aqui pra vocês como funciona no aplicativo. Mas é basicamente a mesma coisa pra quem não quiser instalar o aplicativo e quiser utilizar o site. É só seguir o mesmo passo a passo que você consegue integrar suas contas ali. Então eu vou abrir o Notion e já volto aqui. Então, o Notion Calendário, ele é igualzinho o aplicativo, um exemplo do iCloud, da agenda, né, do iCloud, é basicamente igual o aplicativo também do Google Agendas. A diferença é que você consegue fazer essa integração de várias agendas em um lugar só. Então, essa é a cara que a gente tem do aplicativo. Aqui em cima eu já tô logada com a minha conta. Eu vou ir para uma semana na frente, que é a semana que eu tenho tudo arrumadinho na minha agenda. Então aqui ele tá aparecendo tudo que eu arrumei na minha agenda do Google Agendas. E como que a gente faz essa integração, Maria Clara? Basicamente você vem aqui no seu rostinho, né, na sua conta, vem em configurações. E aí, aqui tem a parte de integrações. Então, você consegue integrar calendários, conferências, que é via Meet ou via Zoom. Você também consegue integrar aqui para todas os Meets ou as videochamadas que você já tem programado aparecer nessa agenda também. Você consegue colocar em outros calendários, né, dentro de outros espaços. No exemplo, você consegue conectar o seu espaço de trabalho do Notion ou as suas equipes, você consegue conectar elas aqui e também consegue conectar com as anotações de IA. Mas aqui eu vou focar mais na parte do calendário. Então, você consegue adicionar um calendário tanto do Google Agendas, tanto do iCloud. E vai para outra aba. Aqui no iCloud é a mesma coisa, ele vai abrir para outra aba e vai pedir para você conectar com a sua conta do iCloud. O meu saiu aqui, mas eu vou voltar. Aqui embaixo já tem todas as contas que eu tenho logado. Então aqui eu tenho 2 e-mails que já estão logados, tanto do Google Agendas quanto do iCloud. O meu tá logado aqui já. E aqui também, aqui do lado, a gente aparece, né, a parte do Google Agendas. Esse daqui é o primeiro, é o do Google Agendas. E aqui embaixo é do iCloud. Se eu colocar qualquer compromisso, na verdade, no Google Agendas, ele vai aparecer aqui. E se eu colocar no iCloud, também vai aparecer aqui. Então, é o lugar da gente realmente automatizar todas as agendas, né? Vai que a gente marca em uma agenda, esquece, enfim. Eu uso as duas, então é muito provável de eu marcar em uma agenda e ela não ir para outra. Então, o Notion, ele consegue essa integração e você consegue ver tudo que tá marcado em todas as agendas a partir do Notion calendário. E bom, pessoal, o vídeo era basicamente isso. Hoje a gente aprendeu como utilizar as fórmulas de um modo a aparecer essa parte do atrasado, no prazo. A gente viu todas as possibilidades que tem lá na parte das fórmulas. A gente também viu como fazer essa automatização das nossas agendas para um lugar só, que universitário, no trabalho, a gente precisa muito, né, marcar as coisas e às vezes a gente acaba esquecendo. Então, essa automação da agenda é muito boa dentro do Notion. E espero muito que vocês tenham gostado desse módulo, né, nosso. E é isso, pessoal. Até o próximo módulo. Espero vocês lá.